prefeitura, quando a gente faz esse levantamento com vocês, e vocês trazem isso, a gente depois vai elaborar um documento chamado leitura comunitária. Esse documento ele faz parte, é um dos resultados do plano diretor. Então isso é um documento legal mesmo. Por exemplo, foi identificado que tem uma necessidade em determinada localidade, isso está nessa leitura comunitária, ela entra na estrutura do plano diretor, então a prefeitura ela vai ter condições de solicitar verbas para executar aquela ação. Porque aquela ação ela não vai ser algo que foi idealizado por algum grupo ou por alguém. Ela é uma demanda da comunidade que ela está registrada ali e ela está dentro de um planejamento maior, né? Não é algo pontual, está dentro de um planejamento maior. Então isso, só para vocês terem uma noção de como funciona isso na prática, de quem financia essas obras, por exemplo. Se você tem um município que tem um plano diretor, que está estruturado, que tem essa demanda estruturada, ele fica na frente daquele outro município que não tem esse documento, né? E isso é algo que é muito positivo, esse processo de revisão, e é fundamental a participação de vocês, né? Para trazer essa visão, né? Porque a prefeitura ela tem uma perspectiva, os técnicos da prefeitura têm uma perspectiva, a gente que é técnico da área de desenvolvimento e elaboração desse projeto tem uma perspectiva, mas você está lá no seu bairro todo dia, você convive com a sua vizinhança e com os seus problemas todo dia, então é importante que vocês tragam essas demandas, tá certo? Para a gente poder realmente registrar isso, ok? Bom, então como o Jonas falou, a gente vai para essa parte agora da nossa audiência, que é a parte onde, né, a participação de vocês. A gente já falou aqui, né, uma hora, né, na verdade, falamos uma hora, um ponto mesmo exato. E a gente queria passar para vocês agora, se tem alguma dúvida, se tem algum questionamento, se as perguntas que foram feitas na audiência passada, elas, né, quem fez a pergunta, né, acho que alguns já estão aqui. A resposta está condizente, ficou alguma dúvida? Existe algum ponto em aberto que vocês queiram que a gente retome aqui para estar passando? Eu pediria que falasse o nome, tá? A gente está registrando, tá bom? O meu nome é José Roberto Santos. Nasci em 1957 em Conchal, sou cidadão nato. Já vi muita história de loteamento, já vi muitos acontecimentos aqui e está acontecendo, graças a Deus, em prol da população. E eu gostaria de saber qual que é o impedimento, o que tem de dificuldade, porque é uma pergunta que as pessoas que convivem comigo conhecem, até para eles ficar mais tranquilo e a gente dar uma resposta exata. O que mais preocupa essa população que ainda não tem uma data, não tem um terreno, não tem uma casa, que já faz 30, 20 anos, 40 anos que mora em Conchal, não teve oportunidade de ter uma casa própria? Eu tenho. Como eu tive no Esperança 1, meus irmãos teve no Esperança 2, o outro sobrinho teve no Esperança 3, assim, não teve tanto impedimento, né? Então esse loteamento que está acontecendo ali na Viúva Corte, parece que está um implório, né? Assim, fica uma dúvida nas pessoas. Eu gostaria de saber qual que é o impedimento das pessoas ter lá o seu loteamento, que é o necessário, que todo mundo almeja, e eu gostaria de saber qual que é o impedimento, o que está acontecendo, se tem alguma coisa errada, se tem alguma mata que não pode se matar. Pelo jeito que vocês falaram, muito bem explicado para a gente, lá é uma área livre para construção, né? Então eu gostaria de saber isso aí, essas dúvidas que ficam no meu coração e ficam no coração da maioria da população de Conchal que não tem terreno, né? Porque às vezes as pessoas começam a formar uma guerra, dizer, é fulano que está proibindo de não dar, é ele que entrou na justiça para embargar aquilo lá. E a gente vê que o condomínio ali, eu não vi nada de alguém impedir aquilo ali. Tem um outro para cima da Alemanha, que eu não sabia, por coincidência passei lá e vi, tem um outro condomínio acontecendo. Parece que eu não vejo tanto impedimento. Mas aqui em Conchal, coração, cabe todo mundo tem direito de ter sua casa, de ter seu terreno, assim como eu tive.
e todos os meus amigos e todos aqueles que moram em Conchal. Então, só queria ter essa dúvida. Muito obrigado. Bom, vamos lá. Até uma questão assim que foi colocada, uma das perguntas, que é a demora. Na verdade, a gente tem um trâmite, tem um processo. Você tem etapas desse processo, né? E esse loteamento específico está sendo cumprido esse trâmite, né? E aí dá margem para muita discussão, muita especulação. Então, por exemplo, hoje um dos objetivos aqui é justamente a gente dar esse passo, que é a abertura de participação para discutir, para mostrar, para dar visibilidade para essa zona de expansão de interesse social, né, que é a zona 17, e dar a oportunidade das pessoas se manifestarem, como já foi feito na reunião, na audiência passada e nessa reunião. Então, a partir desse momento, a gente, como resultado, né, vai ser anexado a ata dessa reunião de hoje, dessa audiência, entre outras coisas, esse tema também, e aí o trâmite vai acontecer, vai dar continuidade ao processo, né? Como o Francisco falou. Agora a gente realmente, a partir de hoje, a gente consegue dar o passo seguinte, né? Então a gente vai estar caminhando para que a prefeitura dê continuidade ao processo. E você tem um trâmite, que é um trâmite, aí tem um trâmite que é um trâmite, primeiro passo, né? Que vai ser um projeto de lei que vai ser encaminhado para a Câmara dos Vereadores. A Câmara é sensível às demandas da sociedade, tem representantes da Câmara aqui, estão participando de todo o processo também, né? Então vai ter discussão, é uma lei, então tem esse passo também que é lá na Câmara dos Vereadores. Depois vai dar continuidade ao trâmite interno na Prefeitura de aprovação, e aí que vai depender de órgãos do Estado, é o caminho normal, né? Até agora existia alguns entraves, mas a partir de hoje a gente vai estar dando continuidade, vai estar entregando os documentos para a Prefeitura, ela vai dar sequência nos procedimentos, né? E aí o que aconteceu? A hora que a Câmara dos Vereadores ela aprova o projeto de lei que inclui aquela área lá, né, aquele loteamento, aí é o início de qualquer loteamento, como os dois que o senhor comentou. Então vai ser o mesmo trâmite que qualquer outro loteamento da cidade, ele vai conseguir seguir, né? Agora, a expectativa, quando, né, que esse anseio? A gente até discutiu muito isso com a equipe técnica da Prefeitura, porque tem, claro, algo assim, é o que tem hoje do ponto de vista habitacional, de mais importante de discussão na cidade, é esse assunto. E você envolve centenas de famílias, é algo realmente muito relevante. E as pessoas têm expectativa de quando que aquilo ali vai realmente sair, né? Então tem um trâmite que ele vai acontecer, tem loteamentos que demoram 12 meses, pode ser um pouco mais, né? Mas se cravar, né? Até o Francisco não quis falar, mas como que a gente crava uma data? É complicado, isso não, porque se dependesse da Prefeitura é uma coisa, mas tem órgãos externos do governo do Estado, né? Por exemplo, algumas pessoas pensam, a Prefeitura vai fazer o que ela quer. Não existe isso. Você tem legislação ambiental, você tem a legislação, você tem travas que não dependem do município, que é a legislação do Estado, são órgãos rigorosos que eles analisam esses projetos, né? Então vai ter que cumprir todo o trâmite, e aí tem não é tão rápido como a gente gostaria que fosse, né? Mas o importante é que não está parado, e agora essa esteira, ela voltou a andar, né? Ela voltou a andar. O próximo passo agora, a Prefeitura ela vai dar continuidade, né, do projeto de lei para a Câmara dos Vereadores e vai seguir, né? Vai seguir. E a gente fala, pessoal, assim, a gente sabe que por ser um tema muito relevante, muitas vezes traz, até mesmo, eu acredito que tem muitas pessoas que estão aqui com essa expectativa do loteamento e tudo mais. E a gente fala da questão da oficina, porque nós brasileiros, eu me incluo também nisso daí, a gente tem não é a nossa cultura dessa participação de coisas do coletivo. Muitas vezes é muito confortável para a gente ver o problema e não atuar na solução do problema, né? E até assim, parabenizar vocês que estão aqui, porque é uma iniciativa, é um passo também, porque a gente pensa que democracia e cidadania é só, sei lá, e votar na época das eleições. Então esse ano é um ano eleitoral, né?
Mas reuniões iguais a essa, você trazer essa contribuição, trazer a sua visão, né? Trazer as suas opiniões em algo que é coletivo, isso é democracia, tá? Isso é participação. E é muito importante que a gente quebre essa cultura de não participação, de vir, realmente trazer. Então, assim, não é fácil, porque você tem que sair do conforto, né? Quarta-feira, a gente está sem futebol ainda, né? Mas, assim, para muitos, a quarta-feira é o dia sagrado do futebol e para frente. Então, e também trabalho o dia inteiro, é cansativo, né? Mas a gente, é importante que a gente tenha esse passo, né? E também, se ficar ali, igual são as oficinas do seu bairro que vai ter semana que vem, né? Ficar 2 horinhas ali para a gente discutir, não vai prejudicar a dinâmica de ninguém. Então é importante, converse, né? Vocês compartilharem e dar esse passo, né? Porque isso vai trazer uma contribuição coletiva muito grande, tá bom? Mais alguém quer dar uma contribuição? Francisco, quer? Tá? Eu sou o Pedro Henrique, de Malandrade. Eu passei aqui já com o Jonas, já debati. Algumas adaptações, até falei na primeira audiência, no que tange plano diretor, também questões tributárias. Acredito que muitas adaptações com relação à nova lei da liberdade econômica, sobre onde pode estar os empreendimentos. Também, né, aqui em Conchal, a questão de 2 CNPJs no mesmo endereço. Acho que isso diversas cidades fazem, né? Já essas implicações no plano diretor, talvez o DEC, domicílio eletrônico comercial, coisas que aí trabalham novamente no direcionamento para a geração de emprego. Também sobre uma das questões que a gente bateu aqui, estava conversando com o Guidá, que ele é aqui da cultura, do turismo, da democratização de espaços. A gente tem um lado municipal, ambientes que poderiam ser mais bem utilizados na questão cultural. Precisa de alguns estudos, algumas adaptações. Também a questão dessa democratização, questões de smart cities, né, parklets, entre tantos outros aí que envolvem modais urbanos. Eu acho que é interessante a gente debater tanto essa questão de geração de emprego, nessas desburocratizações, coisas mais simples, e também nessa questão de democratização, questão cultural aqui do espaço urbano. Fica a minha sugestão, e acredito que vocês vão estar aí visitando, vocês vão ver, acho que até conversando com os vereadores, talvez até mesmo enviesado, né? Vocês falaram que é interessante conversar com a população, mas nós recebemos diariamente. Por exemplo, no Jardim São Paulo, muito provavelmente vai ter a reclamação do posto de saúde, eles têm que se deslocar até o SEMEC. Então a gente vê que os vereadores, que tá Chica, Tal Paulo, Peru, Robinho, Gato Bill, acho que também é interessante conversar com a Defesa Civil. Tem o guarda, o Manolo, ele tem os pontos de alagamento onde está começando esse problema. Acho que é interessante essa escutativa. Obrigado. Muito obrigado. Com certeza a gente, até a Clara mostrou aqui um mapa da bacia, né, dos rios que são contribuintes, né? A gente vê que é uma bacia hidrográfica grande, que ela vem da zona rural, até de outros municípios, ela entra e vai desaguar na zona urbana de Conchal. Então a gente vai fazer um estudo sobre até que ponto essa configuração dos rios, né, dos córregos, eles podem, no futuro, ser um problema que pode acarretar alagamento, né, do ponto de vista natural. Porque as áreas de risco a enchente, inundação, você tem, em alguns casos, situação onde a ocupação ela é desordenada, né, e aí ela induz as zonas de alagamento, mas a gente tem situações que naturalmente aquela região ela alaga, é natural dela, sem fazer nada, né? Então a gente vai fazer essa análise para ver esse limite, porque isso depois entra lá no perímetro urbano como uma área que ela não pode ser ocupada, ela não pode ser edificada. Então essas análises a gente vai fazer, e é importante a gente colocar aí também na nossa agenda. A gente está com essa perspectiva de fazer isso após as audiências, de realmente conversar com esses grupos mais técnicos, né? Então já tem essa previsão. Acho que é importante a sua fala para a gente registrar isso também, tentando trazer com a Câmara dos Vereadores, como o corpo técnico, né, da Prefeitura. A gente já está com esse planejamento, né, para a gente estar coletando essas informações também, para que a gente possa incluir isso como nossos produtos aí, e depois isso aí como propostas lá na frente, né? Muito obrigado. Bom, mais alguém quer dar alguma contribuição, alguma pergunta, alguma dúvida? Pessoal aí do fundão aí, estou vendo que você está querendo falar aí, que você está...
Mas aí o pessoal não vai te escutar. Oi, tudo bem? Sou a Brenda. E eu queria saber, assim, dentro desse levantamento, do que é necessário, se tem uma ordem de, tipo, da onde vai ser destinado, o que vai ser feito primeiro, alguma coisa assim, alguma coisa prévia, tipo, já programada, ou não, tipo, dentro das necessidades, sabe? Ficou claro a minha dúvida. Igual eu falei, a gente tem uma... Como que funciona esse levantamento das demandas, né? A gente tem uma parte que a gente vai coletar direto com a prefeitura, que está sendo aí, final de ano a gente não parou, né? Nossa equipe ela continuou trabalhando, e que são dados que a prefeitura tem, a gente está coletando essas informações. Tem algumas informações que ela faz parte de fontes externas, IBGE, INEP e outras fontes externas, né? Tem informações que a gente está coletando já, então já fizemos voo de drone aqui na cidade, já está coletando informações, a gente está fazendo esse mapeamento que a gente mesmo está observando. Durante as audiências da semana que vem, elas vão ser à noite, mas durante o dia o pessoal vai estar rodando a cidade, né? A gente vai estar fazendo esses levantamentos, são levantamentos em loco, fazendo vistorias e tudo mais. Tem essa leitura comunitária, que são das oficinas que a gente traz, das audiências também, que as pessoas trazem as demandas. E aí depois disso tudo a gente vai fazer todo esse levantamento, todas essas fontes, e aí quando a gente chegar naquilo que são situações que elas entram como situações que precisam ser resolvidas, que são demandas, elas vão ter que se entrar numa ordem de prioridades, né? E essa ordem de prioridades, isso vai ser colocado também. A gente vai entender, né, a ordem de prioridade das coisas, isso no relatório da leitura técnica e da leitura comunitária ela entra, né? Ela entra. Então, por exemplo, tem situações que são emergenciais, né? Aqui em Conchal, assim, tem uma coisa que a gente falou desde a primeira visita que a gente veio, a gente gostou muito da cidade. A cidade ela é organizada, ela é uma cidade limpa, né? Ela é uma cidade limpa, e que a gente foi pesquisar os históricos, ela não tem tantos problemas de ordem de enchente, de inundações, não é uma cidade problemática do ponto de vista de configuração física. O município tem uma morfologia suave, no meio natural, né? Ela é privilegiada, mas tem problemas, né? Mas tem problemas. E aí o desafio da equipe técnica é justamente a gente ter esse entendimento da hierarquia, né? E para essa ordem de prioridades. Porque quando a gente trata, obviamente, com recursos, né? Você vai ter que despenhar recursos, não só financeiro, mas energia de pessoal, de gente, você tem que priorizar. Quais são as prioridades? Então a gente vai fazer esse levantamento e vamos colocar essa ordem de prioridades, né? Qual que é a grande vantagem, a questão da audiência? Que a audiência ela vai ser esse momento de apresentar isso. E aí vai ter um momento lá na frente, acho que na penúltima audiência, a gente vai mostrar todo o resultado, toda a síntese de tudo, e aí pode chegar alguém e falar assim, para vocês colocarem isso daí, mas ficou faltando tal coisa, né? Esse ponto aqui não está sendo observado, a gente vai incluir, ou essa demanda que vocês colocaram, né, ela poderia ser feita de outra forma. Então isso tudo vai ser exposto. É claro que a gente vai ter que fazer uma análise de viabilidade para ver que muitas vezes a gente tem uma questão que chega, só que ela é muito boa, ela é excelente, só que ela não é execuível. E a gente vai ter que trazer essa análise para ver até que ponto aquilo ali ela pode ser realmente aplicado. Mas a gente vai apresentar isso sim, né? Lá no final da audiência, ela vai ter esse momento de apresentação e também isso vai ficar lá no site, vai ficar público lá, para vocês olharem, folhearem e fazer essa análise também, com mais calma. Nosso planejamento é que tudo seja concluído até o mês de julho, né? Você fala, eu entendi que você fala a duração das oficinas, da reunião ou do projeto inteiro de revisão? Não, quando
a gente vai concluir essa parte de diagnóstico até o final de fevereiro e início de março. Nossa ideia é que até no máximo no final de março essa parte de levantamento ela seja concluída para a gente entrar na parte de estruturar as proposições, as propostas. Então, abril, maio, a gente entra com as propostas, junho é esse momento de a gente começar a apresentar, junho e julho para fazer o fechamento. Tá? As nossas oficinas, elas têm, esse levantamento de dados, são 2 horas, então a gente vai cumprir igual a audiência também, a gente começar às 7 e no máximo até às 9. Então a gente foi feita toda uma metodologia, uma didática lá, para a gente cumprir todos os objetivos, né, de envolver todo mundo. E nesse período, para ninguém atrapalhar a dinâmica e poder descansar um pouquinho à noite também, né? A gente sabe que tem muitos que têm filho, né? Então pode levar, a gente vai tentar conciliar lá com as crianças também, tá certo? Mas é isso, então a gente tem esse planejamento que até a gente tem, isso é passivo de ajuste, mas a gente crê que até março a gente tem essa parte de diagnóstico pronta, abril e maio a gente monta essas propostas e em julho a gente apresenta, e aí até julho, agosto, a gente vai fechar, a gente vai entregar realmente o produto final que a prefeitura vai dar continuidade. É importante uma coisa, pessoal, a revisão do plano, ela é uma lei municipal, então a gente vai entregar tudo e a prefeitura ela vai, né? Por isso que é importante o Pedro estar aqui, a participação dos vereadores também, porque essa participação deles nesse processo é muito bacana. Até parabenizar eles por esse compromisso, né, com a cidade. Acho que isso é um retorno muito bacana, porque a gente já participou de outros e aí muitas vezes a Câmara dos Vereadores só ficava sabendo lá no final, né? Agora que a gente está tendo desde a primeira audiência esse envolvimento, essa participação e esse interesse em participar e colaborar, então isso é importante porque depois isso vai ser encaminhado para a Câmara dos Vereadores e vai ter que ser discutido lá no projeto de discussão como qualquer outra lei. Como eles estão participando do processo, a aprovação disso não fica tão moroso, né? Você não vai travar lá na Câmara dos Vereadores depois. Então é importante essa participação deles aqui e a gente valoriza muito isso, né? É importante isso, a participação da comunidade, dos vereadores, da equipe técnica da prefeitura, a gente que é técnico de desenvolvimento, né, de elaboração, tá bom? Francisco, quer complementar alguma coisa? Claro. Voltei. Alguém falou aí? Mais alguma pergunta, pessoal? Podemos ir jantar, então? Bom, vou passar aqui para o Francisco. Francisco é o nosso coordenador técnico, para ele fazer um encerramento. Bom, eu queria agradecer, assim como o Clíbson colocou, né, a presença de vocês. É muito importante, né, essa etapa da gente ter essas participações, né? Eu estou conversando agora com o Pedro, todas as sugestões, dúvidas, tal, tudo isso vai alimentar, né, e vai proporcionar a gente está buscando o máximo possível conhecer o município, conhecer a realidade, para vir com propostas que possam beneficiar, né, nos próximos anos, melhorar a situação da população em geral, né? O município tem que ser bom para todos, para a maioria, né? E eu tenho um pensamento assim, né? Igual está perguntando de quando vai viabilizar, né, as habitações, né? A gente tem que pensar que, como o falou, Conchal tem uma situação que é favorável, é um município que tem uma condição boa, né, de estrutura, a cidade é uma cidade limpa, só que tem pessoas que precisam de habitação, pode ter, por mínimo que seja, tem pessoas que estão numa situação às vezes mais vulnerável, então a gente tem que proporcionar uma forma, né, é importante, né, a prefeitura, o poder público, as instituições, né, melhorar a educação, melhorar a saúde, melhorar a infraestrutura, né, então isso tem que ser uma busca constante, né. E o plano, né, a gente tem os planos anteriores, como foi apresentado no início pelo Clíbson, né, e essa é mais uma etapa de revisão, de procurar atualizar, né, perceber coisas que às vezes foram propostas, isso a gente vai fazer esse levantamento também agora no próximo mês, né, aquilo do plano anterior que foi implementado, o que não foi implementado, por que foi, por que não foi, para ver se consegue, né,
Porque tem propostas muito interessantes, né, do município. E às vezes por diversas dificuldades não chegou, né, igual o 14º que foi citado. Né? E para não virar também outros 14º, né, e a gente poder atender as expectativas. Então eu espero que nas oficinas a gente possa montar, né, com a presença, vocês possam ajudar a divulgar, né, com o vizinho, com o colega, com as pessoas que estão próximas, familiares, etc., para a gente poder ter essa participação. Acho que é um momento, né, muito importante e a gente espera ter aí umas oficinas bem produtivas. Depois, nas etapas posteriores, a gente vai começar a trazer mais estudos e até a parte propositiva, né? E também discutindo sempre com vocês. Muito obrigado e uma boa noite, né? E vamos estar também sempre à disposição, se vocês precisarem, se quiser tirar alguma dúvida, né? Nossa equipe está à disposição de vocês. Obrigado, boa noite, pessoal. E até segunda-feira na oficina, então. Certo? Até mais. Boa noite.